Olá, irmãos, e hoje é dia de palavra. Vamos ler 2 Reis 3, a partir do versículo 8. Só para resumir o início, o rei de Israel, que não era um bom rei aqui nessa época, pede ajuda ao rei de Judá para combater um outro rei, porque tem algo ocorrendo, tem algo acontecendo, e ele está pedindo reforço. E agora nós vamos continuar a ler. 2 Reis 3, 8. E indagou: pelo qual caminho haveremos de subir? Ao que Jorão orientou: pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram, e depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, faltou água para todo o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel exclamou: ai de nós! Será que o Senhor reuniu-nos, os 3 reis, para entregar-nos nas mãos dos moabitas? Mas Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta do Senhor para podermos consultar o Senhor por seu intermédio? Então um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos de Elias. Então declarou Josafá: ele tem a palavra do Senhor. Em seguida o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta. Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel: que tenho eu a ver contigo? Vai consultar os profetas de teu pai, os videntes de tua mãe. Entretanto o rei de Israel contestou-lhe: não, é que o Senhor nos reuniu os 3 para nos entregar nas mãos de Moabe. Ao que Eliseu retrucou: juro em nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não te daria a menor atenção, nem sequer olharia para o teu rosto. No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu, e ele lhe ordenou: assim diz o Senhor, cavai muitos poços neste vale, porquanto assim fala o Senhor, eis que não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede, e a sede de todo o vosso rebanho, e de vossos animais de carga. Mas isso é ainda pouco aos olhos do Senhor, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortificadas, cortareis as árvores frutíferas, taparei todas as nascentes e cobrireis de pedra todos os campos férteis. E aconteceu que ao raiar do dia seguinte, na hora do sacrifício matinal, muita água veio descendo na direção de Edom e alagou toda a região. Assim, os moabitas tomaram conhecimento de que os reis tinham vindo atacá-los. Todos os que eram capazes de empunhar a arma, das crianças aos mais idosos, foram convocados e tomaram posição de guerra na fronteira. Ao alvorecer do dia, quando se levantaram e o sol começou a refletir seu brilho sobre as águas, os moabitas viram de longe aquelas águas vermelhas e pareceu como sangue. Aqui nós vemos que mesmo os homens unidos, 3 reis unidos, eles não tinham o suficiente para atacar o inimigo deles. Eles estavam com medo. E no meio do caminho acontece o improvável. E aí mesmo que eles entram em desespero, porque eles veem que parece que eles vão perder a batalha. Às vezes existem situações muito parecidas que acontecem com a gente. Nós pedimos ajuda ao invés de orar primeiro, nós pedimos ajuda para outras pessoas que nós achamos capazes naquela área para nos ajudar, e as pessoas nos ajudam, mas no meio do caminho o Criador permite acontecer alguma coisa que nos deixa apavorados, para nós lembrarmos de que Ele é Deus na nossa vida e que nós temos que buscar a Ele. E às vezes nós ficamos apavorados de bobeira, só para Ele dar um susto mesmo na gente, porque nós esquecemos de colocar Ele na questão. Nós vemos aqui que depois que eles colocam o Criador
Na questão, o Criador fala: olha, vocês vão ter vitória, porém façam o que eu vou falar para vocês fazerem. E dá toda uma tática, dá todo um procedimento para que eles venham fazer aquilo, para que eles tenham a vitória. E a tática é algo improvável. Ele manda fazer buracos para fazer água para deixar água para eles, e vai com aquela água, vai alimentar eles, o exército, e eles ainda vão ter vitória. E é uma coisa muito improvável, que eles não teria como raciocinar e dizer que desse jeito teria como ter vitória, porque o Criador faz coisas impossíveis. Ele pega uma coisa e transforma em algo assim inimaginável. Eu não sei se o Criador tem mandado alguém que está passando por alguma situação difícil ou passará fazer alguma coisa para conseguir ter vitória, e alguma coisa que parece que não faz sentido. Faça. Eu não sei se há alguém que esqueceu de colocar o Criador na questão e tem começado a buscar ajuda do lado de fora e ainda nem ajoelhou para falar com o Criador. Fale com Ele. Existem derrotas, mesmo na vida de alguns cristãos, que as pessoas têm simplesmente porque não colocaram o joelho no chão para falar com Ele. Foram falar com pessoas que são capazes, são capacitadas, e esqueceram de falar com Ele. Fale com Ele. Uma outra coisa também curiosa que nós vamos ler aqui é que Ele dá toda uma instrução para tirar tacar pedra no campo, fechar as fontes de água, que é aquilo que os inimigos estariam ali se alimentando daquilo, tirar a possibilidade de vida do lugar. Não adianta só nós combatermos o inimigo, nós precisamos tirar do inimigo aquilo que fortalece ele. Lembrem-se que Cristo venceu a tentação. Amém. Mas está escrito lá no final da passagem que fala da tentação: e o diabo se retirou para no momento oportuno voltar. Nós precisamos tapar as fontes. Nós precisamos cortar as árvores frutíferas. Aquilo que ele come, daquilo que ele bebe. Ele come, ele bebe, ele sobrevive de quê? De pecado. Nós temos que tirar isso da nossa vida, mesmo depois da vitória. Nós não podemos ficar simplesmente, tivemos vitória e tal, ficar tão empolgados com a vitória, de esquecermos de limpar o terreno, de não deixar o terreno dar nenhum tipo de fruto, nenhum tipo de fonte que ele venha se alimentar. Para quem já passou ou vai passar, já pelo momento da vitória, porque já seguiu tudo que o Criador está falando, observe se ainda há fruto na árvore para ele comer, se ainda há fonte aberta para que ele beba e fique forte de novo. Porque se você conseguiu vencer ele nessa área, ou se você está tentando vencer ele em determinada área da sua vida, se libertar de determinada área, vamos colocar no nosso coração: nós vamos vencer com a ajuda do Criador, não é sozinhos, tá? Para quem está precisando de libertação naquelas áreas que vive caindo em pecado, mas depois que conseguir a vitória, limpe, tire tudo aquilo que ele pode se alimentar, porque senão ele volta de novo. Porque no momento oportuno ele volta, e se ele tiver coisas para se alimentar, ele volta com mais força. Tem que tirar a possibilidade, o máximo possível, de vida, ou seja, alguma coisa, algum tipo de programa que você vê que alimenta aquilo nele, que faz ele voltar com mais força, que faz esse pecado voltar com mais força. É alguma pessoa que você conversa que faz esse pecado voltar com mais força, é algum lugar que você vai que faz esse pecado voltar com mais força. Limpa. Nós precisamos, eu e você, precisamos limpar esse lugar, precisamos tapar essas fontes. O Criador, nessa palavra, ele fala: me coloca na questão, porque eu vou te ajudar.
a se libertar disso aí, a vencer esse inimigo nessa área. Porém, faça o que eu estou mandando você fazer. Eu estou te dando estratégias para você vencer isso. Eu estou te dando estratégias. Quem não recebeu estratégias ainda, ore a Ele e peça estratégias a Ele, porque Ele vai dar para vencer esse inimigo nessa área. Depois de seguir as estratégias dele, você não só vai ficar fortalecido, como ele vai ser vencido. Mas, mesmo assim, cuide para que ele não tenha o que comer, o que beber, para voltar mais forte de novo. Amém? Vamos orar? Meu Criador dos céus e da terra, eu creio que o Senhor tem falado de libertação aqui, nessa palavra. Libertação para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, porque sempre tem alguma área que todos nós precisamos ser libertos. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nos dê essa tática. Quem não entendeu dessas águas, que é também a palavra, que venha estar se alimentando mais da palavra, que venha compreender que para se fortalecer contra esse inimigo nessa área, ela precisa ler mais a palavra, ele precisa estudar mais a palavra, se aprofundar mais na oração, para ser liberto nessa área, e que o Senhor vai ajudar a eliminar os inimigos, os nossos inimigos, e vai nos libertar, mas nos dê estratégia também, meu Pai, do que nós devemos cortar na nossa vida para que o inimigo não volte com mais força nessa área, que ele tem tentado prender muitos de nós e tem prendido muitos de nós. Meu Pai, te agradecemos por essa palavra, agradecemos pela tua misericórdia na nossa vida, porque o Senhor é fogo consumidor, e se não fosse a sua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. É tanto pecado que às vezes volta, mas nós te pedimos, nos liberta, meu Pai, desses pecados, nos liberta, meu Pai, de tudo aquilo que nos aprisiona nesse mundo, porque nós não fazemos parte desse mundo e nós queremos estar contigo eternamente. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nos ajuda e não nos abandona, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, então essa palavra, eu não ia separar essa palavra, mas enfim, ele que separa, ele é que sabe, ele é que manda. Espero que vocês tenham entendido, tá? Fiquem em Cristo, tenham uma ótima noite.